Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que vocês todos estejam bem. Vamos continuar aqui o vídeo anterior, onde nós estávamos falando de magnetismo, curvas, a curva BH. Então nós vamos começar a partir dela nesse momento, tá bom? Então bora lá. Bom, nós havíamos dito na aula passada que nós temos uma curva muito importante para estudo de materiais magnéticos. Toda vez que a gente vai construir um motor, um transformador, qualquer equipamento que utiliza o eletromagnetismo no seu funcionamento, é necessário que a gente conheça a curva B versus H. Essa curva B versus H é uma curva que é fornecida pelos fabricantes de chapas de aço, as chapas de aço que são feitas os núcleos, onde a gente faz os materiais magnéticos, as bobinas, os eletroímãs, as solenoides, né? Que nós já discutimos na aula passada. Bom, essa curva BH está demonstrada aqui, né? B é a densidade do campo magnético, a indução, ou também a indução magnética, e H é a intensidade do campo magnético, certo? Essa curva BH, nós podemos obtê-la de duas formas. Ela pode ser uma curva exponencial, como essa aqui. Essa curva exponencial, ela é típica de materiais magnéticos. Vou escrever aqui, ó, materiais magnéticos, tá certo? E a curva, que na verdade não é uma curva, é uma reta, né? Essa aqui é para materiais não magnéticos. Nós vamos entender isso aqui, tá? Não magnéticos. Ok? O que acontece, gente? Aqui é a representação da densidade do campo magnético. O que é densidade? Densidade é alguma coisa em relação à área, né? Por exemplo, densidade populacional de Belo Horizonte é a quantidade de habitantes dividido pelos quilômetros quadrados que é a área de BH, né? Então é assim que a gente calcula a densidade de qualquer coisa. É alguma coisa em relação à área daquela coisa, ocupada por aquela coisa, né? Então a densidade do campo magnético, nós já vimos na aula anterior, é a quantidade de linhas de campo magnético que passa numa superfície, numa área. Então eu tenho, por exemplo, um toroide aqui, a quantidade de linhas que vai passar dentro desse toroide dividido pela área desse toroide vai ser para nós a densidade do campo magnético, certo? E aqui a intensidade do campo magnético. Lembra que a intensidade é a força magnetomotriz dividida pelo comprimento do circuito magnético. Olha só, para vocês entenderem bem essa curva, eu vou lançar a mão desse circuito aqui, ó. Esse circuitinho aqui eu tirei lá da nossa apostila de prática. Na verdade, quando as aulas práticas retornarem, nós vamos fazer essa experiência aqui para nós fazermos no laboratório o levantamento da curva BH, tá certo? Bom, nesse momento é importante saber o seguinte, que a densidade do campo magnético, a densidade do campo magnético, ela pode ser calculada dessa forma aqui, ó. E2 sobre 4,44 vezes a frequência, vezes o número de espiras 2, vezes a área, tá? Então, uma das formas, nós já vimos lá na aula anterior, a densidade pode ser calculada pelo fluxo pela área, beleza. Mas nós podemos calcular a densidade de fluxo de um núcleo magnético usando essa fórmula aqui. Vamos entender. Essa fórmula diz o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho um núcleo magnético igual a esse aqui, um núcleo de um transformador, tá certo? Tá aqui. A densidade de campo magnético, o que é a densidade de campo magnético? Isso aí representa para nós a quantidade de linhas que está passando aqui. Na hora que eu ligar esse circuito, nós vamos ter aqui, dentro desse núcleo, estabelecido aqui várias linhas magnéticas aqui, né? Formando o nosso
que nós chamamos lá de fluxo magnético. Então, nós vamos ter aqui o nosso Φ, nosso fluxo magnético. Então, como aqui tem uma área, né, se eu fizer um recorte aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, isso aqui, né, ó, recortar, né, ó, né? Então, o que vai acontecer aqui? Todo fluxo que passar aqui dentro dessa área aqui, né, esse fluxo que está vindo aqui, na hora que eu liguei a minha rede elétrica, vai ter um fluxo estabelecido nesse transformador, nesse núcleo, e esse fluxo vai passar dentro dessa área aqui, tá certo? Então, se eu dividir a quantidade de linhas que está passando aqui nessa área, pela própria área, eu vou ter a densidade do campo magnético, tá certo? Então, nós podemos falar que a densidade do campo magnético aqui, ó, deixa eu só pegar aqui só um minuto. A densidade do campo magnético aqui, B, é a tensão E2. O que é a tensão E2? Tensão E2 é essa tensão que é medida nesse voltímetro aqui, ó, né? Aliás, deixa eu explicar esse circuito para vocês aqui. Aqui nós temos uma fonte de energia, um amperímetro e aqui um solenoide, uma bobina que está ligado, que foi montada nesse lado de cá do transformador, do núcleo. E aqui eu tenho uma outra bobina que eu chamei de N2, que está ligada na parte de cá desse núcleo de transformador. O que é a ideia aqui? Na hora que a gente ligar esse circuito, vai circular uma corrente através da bobina. Nessa bobina aqui tem várias espiras aqui dentro, tá certo? Essa corrente, na hora que circular nessas espiras, vai gerar um fluxo magnético. Esse fluxo que eu indiquei aqui, gera um fluxo magnético aqui, ó, certo? Vai gerar um fluxo. Esse fluxo magnético, na hora que ele passa dentro dessa bobina, passa dentro da área dessa bobina N2, vai gerar uma tensão produzida que a gente está chamando de tensão E2, certo? Isso aqui, gente, é o princípio do transformador, desse transformador que tem no poste, na rua aí, né? É desse jeito. No transformador do poste nós temos uma alta tensão que entra aqui, no caso da CEMIG é 13.800 volts, entra aqui, e sai aqui uma tensão reduzida, 110, 127, 220 volts, que sai do lado de cá, né? Então, para a gente descobrir quanto que vale a densidade do campo magnético, a densidade do fluxo magnético aqui, basta a gente medir a tensão que sai do lado de cá, dividir por uma constante física, que é 4,44, multiplicada pela frequência da rede elétrica, que é, no caso nosso aqui no Brasil, é 60 Hz. Isso nós vamos falar mais para frente, quando nós estiver estudando corrente alternada, nós vamos discutir o que é isso. O número de espiras, número de voltinhas que tem na bobina 2, vezes a área do núcleo. O que é a área do núcleo? Essa área desse retângulo que eu fiz aqui. É como se você pegasse o núcleo e cortasse ele, na hora que você enxerga assim, você vai enxergar um retângulo. Tá certo? Mas o que é importante aqui no momento? É a gente observar que 4,44 é uma constante. A frequência da rede elétrica no Brasil é constante, 60 Hz. O número de espiras aqui, uma vez que a bobina foi construída, ela é constante também. A área desse núcleo é constante, porque o núcleo já está construído e é constante. Então a gente conclui o quê? Que a densidade do campo magnético é diretamente proporcional à tensão que é produzida aqui, né? Então é isso que nós vamos fazer. E do lado de cá, olha só, a intensidade do campo magnético H, o que nós vimos na aula passada? Ela vai ser a densidade do campo magnético é a força magnetomotriz dividido pelo comprimento L. O que é essa força magnetomotriz? Força magnetomotriz, nós já vimos na aula passada que é o número de espiras vezes a corrente, dividido pelo comprimento. O que a gente conclui aqui? Conclui que a intensidade do campo magnético H é o número de espiras, no caso aqui N1,
multiplicado pela corrente que passa nessas espiras, a corrente I, dividido pelo comprimento do núcleo magnético. O que é o comprimento? O comprimento eu vou pegar uma régua e vou medir aqui, ó. Vou medir esse percurso aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês entenderem, ó. É isso aqui, ó. Eu vou pegar da... Opa, peraí. Vou trocar de cor aqui. O comprimento que nós nos referimos é esse aqui. Eu vou pegar uma régua e vou medir esse percurso, esse perímetro aqui que eu anotei de azul. Isso vai ser o comprimento médio do nosso circuito magnético. Por que médio? Porque eu posso medir aqui dentro, vai dar pequeno. Se eu medir lá fora, vai dar grande. Então, esse azul representa a média do comprimento, ou seja, o percurso médio do fluxo. Então, vai ter fluxo andando lá em cima e tem fluxo fazendo um percurso menor. Em média, eles estão posicionados nesse local que está indicado de azul aqui. Bom, então vamos lá. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o seguinte, que o número de espiras aqui, o número de espiras 1, né? Esse número de espiras aqui é o número de espiras número 1, né? Que é o número de espiras que a gente chama de número de espiras primária, né? Ele é constante. Uma vez que eu já construí a bobina, esse número de espiras é constante. Então, isso aqui é fixo. O comprimento aqui, esse comprimento de azul aqui, é fixo. Então, a gente pode concluir que a intensidade do campo magnético é diretamente proporcional à corrente, né? Então, se esses dois caras são fixos, somente vai haver variação da intensidade quando houver variação da corrente. Moral da história: para que a gente montou esse circuito, vai montar esse circuito lá no laboratório? Porque nós vamos medir a corrente aqui e anotar vários valores de corrente e vamos ver qual vai ser a tensão E2 que vai gerar no lado de cá desse núcleo. Nós vamos fazer uma tabelinha, então. A corrente de 1 ampere deu tantos volts, 2 ampere deu tantos volts, e assim por diante. E depois fazer essa conta aqui e transformar a corrente em intensidade de campo e a tensão aqui em densidade do campo magnético, certo? É isso que nós vamos fazer nessa experiência aqui. Bom, o que a gente vai observar? A gente vai observar uma coisa interessante, que é o seguinte: na hora que eu começo com a corrente pequena, sei lá, meio ampere, nós vamos observar uma certa tensão aqui. Aí nós vamos lá, vamos colocar aqui no gráfico, né? Peguei essa tensão aqui, ó, essa corrente aqui, já calculei lá o valor que deu do H e deu esse B aqui. Vamos supor, tá? Isso aqui é uma hipótese aqui. Beleza? Então, nós estamos aqui, ó, certo? Calculei o H com essa primeira medição de corrente que eu fiz, calculei o B com essa primeira medição de tensão que eu fiz. Pronto, coloquei esse ponto aqui. Depois, mesma coisa, vou pegar um outro ponto aqui, né, com a nova tensão, vou lá e vou plotar novamente também um outro ponto, né? Um novo ponto aqui. E vou fazendo isso sucessivamente, certo? O que vai acontecer? Vai chegar um momento que, olha só, que eu vou aumentar o H, né? Eu vou aumentar a intensidade da corrente aqui, né? Eu vou aumentar esse valor de corrente e nós vamos observar que não há uma proporção direta mais com a tensão. Ou seja, no início, ok, eu coloquei uma corrente, dei uma tensão, beleza. Aumentei a corrente, aumentou a tensão, beleza. E isso vai acontecer. Só que vai chegar um momento que, por mais que eu aumente a corrente, ou seja, por mais que eu aumente o H, eu não vou ter um correspondente diretamente proporcional de aumento de tensão. Ou seja, não vou ter um aumento diretamente proporcional da densidade. É por isso que a curva dá essa inclinação aqui. Isso aqui é uma espécie de uma exponencial. Por que isso acontece, gente? Porque é o seguinte: dentro do núcleo nós já discutimos que existem domínios magnéticos, né? Que os domínios são aquelas regiões
onde os elétrons afins, né, aqueles elétrons que giram no mesmo sentido, eles se agrupam, né, formando aquelas micro-regiões que nós chamamos de domínios magnéticos, tá certo? Só para vocês terem uma referência, né, cada domínio magnético ele tem aproximadamente 10 elevado a 13 elétrons, com 13 zeros de elétrons, e ocupa um volume no material de cerca de 10 elevado a menos 8 centímetro cúbico, né? Só a nível de curiosidade, para vocês entenderem qual é o tamanho que tem cada domínio dentro do material e quantos elétrons que forma cada domínio, tá? Muito bem. Então, à medida que eu vou aumentando a corrente, vai aumentando o fluxo. Por que o fluxo vai aumentando? Porque cada vez que eu coloco mais corrente, eu estou aumentando o campo magnético aqui. À medida que eu vou aumentando o campo magnético, os meus domínios eles vão se orientando no sentido do campo magnético. Quanto mais corrente eu coloco, ou seja, quanto mais intensidade do campo magnético eu coloco, mais os domínios vão orientando. Vai chegar um momento que eu vou aumentar tanto o campo magnético, a intensidade do campo magnético, eu vou aumentar tanto a corrente, que não há mais domínios para se orientar. Todos os domínios já estão orientados. Se todos os domínios já estão orientados, não vai haver como aumentar o fluxo. As linhas de campo magnético aqui dentro, elas vão permanecer constantes ou vão aumentar pouco, justamente porque os domínios já estão todos orientados. Essa situação que chega aqui em cima, onde a gente aumenta o H, ou seja, aumenta o I, e o B, ou seja, a tensão aqui secundária, ela não aumenta proporcional, nós dizemos que isso aqui é uma região de saturação, ou seja, é a parte saturada da curva, onde não adianta mais você aumentar a corrente e você não vai ter um aumento proporcional de tensão. Então, é por isso que é importante a gente conhecer a curva BH para a gente poder calcular corretamente um transformador, né? Que se, por exemplo, você calcula errado, na hora que você pega lá um transformador para calcular, e você trabalha num ponto errado, por exemplo, perto da saturação do transformador, pode ser que o transformador não funcione direito. Você queria que ele rebaixava uma tensão de, por exemplo, 13.800 volts para 220, como você está trabalhando na região de saturação, isso não vai acontecer. Por quê? Porque na hora que você ligar, ele não vai responder proporcionalmente, né? É por isso que é importantíssimo a gente conhecer as curvas de saturação dos materiais magnéticos, beleza? Então é essa a historinha da curva de saturação desses materiais magnéticos, né? Então, moral da história, todo material magnético, ele não produz uma curva linear. Ele vai sempre produzir uma curva que vai gerar um nível de saturação. Lembrem, sempre. Por que saturou? Porque todos os domínios, num certo momento, vão estar já totalmente alinhados, né? E por que o material não magnético apresenta uma reta proporcional? Porque material magnético, como o próprio nome está dizendo, ele é não magnético. Se ele é não magnético, não há internamente dele domínios que se orientem. Não há domínios orientáveis, né? Então, se você pegar, por exemplo, um pedaço, esse núcleo aqui, se ele fosse um núcleo de madeira ou de plástico, seria totalmente diretamente proporcional. Aumentou a corrente, aumentou a tensão. Aumentou mais a corrente, aumentou mais a tensão. Ou seja, ia dar a equação de uma reta, quando os materiais eles não são magnéticos. Aí você deve estar pensando assim, mas então por que a gente não faz um transformador com núcleo de madeira, já que o transformador, já que a madeira é material não magnético e poderia então gerar uma reta em vez de uma curva que satura. A diferença nós vamos ver mais para frente aqui, porque a eficiência de transformação de energia quando nós temos um núcleo magnético é absurdamente melhor do que se um núcleo não for magnético. Então é preferível a gente trabalhar
com um material que tem uma curva que não é linear, mas tem uma eficiência de transformação de energia extremamente alta. É por isso que nós trabalhamos, então, com materiais magnéticos. É por isso que a gente não trabalha com núcleo de transformador feito de plástico, de madeira, de borracha, de qualquer material não magnético. Tá certo? Mais para frente nós vamos discutir isso um pouco mais, vocês vão entender bem, né? E veja outro detalhe também. Eu havia dito para vocês no vídeo anterior que B é igual a μ vezes H, né? Ou seja, a densidade do campo magnético é μ vezes H. Esse tipo de equação aqui nos remete a uma equação, uma equação de primeiro grau, né? Onde o B ali é o Y e o μ é a nossa constante A, o K, vezes o H, que é X. Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau que passa pela origem, é uma reta. Então, essa equação está errada porque eu havia dito no vídeo anterior que B é μ vezes H. B é μ vezes H, mas só serve para essa reta, ela não serve para essa curva. Por quê? Porque isso é equação de uma reta. Correto? Correto, verdade. Então, quando eu vou utilizar essa equação aqui para o cálculo de B ou de H para materiais magnéticos, eu uso isso aqui num ponto específico da curva. Por exemplo, aí eu estou interessado, por exemplo, em trabalhar com esse ponto aqui da curva. Ó. Eu vou calcular meu motor e quero trabalhar nesse ponto da curva. Para este ponto da curva, especificamente para esse ponto da curva aqui, eu posso sim ter o meu H e ter o meu B. E aí eu posso calcular, então, a permeabilidade do material μ para este ponto. Veja que a permeabilidade dos materiais não magnéticos é constante, porque é a equação de uma reta. A equação de uma reta, isso aqui é constante. Então, esse μ aqui é constante para os materiais não magnéticos, né? E para materiais magnéticos, esse μ aqui, ele é variável, completamente variável. Por quê? Cada ponto desse aqui, eu vou ter um B e vou ter um H. E se eu pegar dessa equação aqui, né, eu posso tirar que μ vai ser igual a B sobre H. Então, se a permeabilidade do material é B sobre H, e se essa relação aqui ela varia o tempo todo, o μ varia o tempo todo. Significa dizer o seguinte, que para um núcleo de material magnético, ferro, por exemplo, né, para cada situação de trabalho dele, para cada quantidade de linhas de campo magnético que eu insiro nesse material, ele vai apresentar uma permeabilidade diferente. Lembra, o que é permeabilidade mesmo? É a capacidade do material de permitir o aparecimento do campo magnético. Então, quanto mais campo magnético eu injeto no material, menos facilidade ele vai deixar para colocar mais campo magnético. É basicamente isso. Então, lembrem bem, a permeabilidade de materiais magnéticos é variável, né? Para calcular a permeabilidade de um material magnético, eu calculo apenas no ponto. Eu quero trabalhar nesse ponto? Ok, eu pego o B desse ponto, o H desse ponto e calculo o μ desse ponto. Quero trabalhar nesse ponto? Ok, pego o H desse ponto, o B desse ponto, calculo o μ desse ponto. Beleza? Então essa aí é a história completa da nossa curva BH. E só para terminar, veja isso aqui. Aqui é a curva BH de real que a gente consegue aí nas fábricas de chapas de aço. Então aqui eu tenho uma curva de magnetização da chapa de aço recosido. Essa curva de magnetização é da chapa de aço silício recosido. Essa curva aqui é do ferro forjado e essa reta aqui é de um material não magnético, tá certo? Então, olha só, vamos pegar isso aqui só para a gente finalizar essa compreensão. Então, veja a seguinte situação aqui, ó. Vamos pegar esse material aqui, ó, tá? Veja, essa primeira figurinha aqui mostra para nós a peça, um pedaço de material qualquer
e os seus domínios. Coloquei alguns domínios só para a gente entender. Então veja que cada domínio ele está orientado numa posição diferente, de forma que essa peça não tem magnetismo nesse momento aqui, porque cada domínio, as forças estão se anulando ali, né? Mas veja só, na hora que eu começo a imantar o meu material, né, na hora que eu começo a colocar corrente elétrica aqui no meu material, né, que eu estou representando pela letra A, né, então vamos dizer, isso aqui ó, seria como se fosse o momento A, certo? Aliás, desculpa. Isso aqui é como se fosse o momento 0, sem energia. Esse aqui é o momento A. O que é o momento A? Esse momento aqui, ó. Veja que nesse momento aqui, eu vou ter uma certa densidade do campo magnético e uma certa intensidade do campo magnético H, esse ponto A. E veja que nesse momento aqui, alguns domínios começaram a orientar diferente. Tá vendo? Esse estava para cá, agora está para cá. Aí no momento B, o que é o momento B? Esse momento aqui, ó. Olha só. Veja que nesse momento eu coloquei mais intensidade do campo magnético, que gerou mais densidade. Veja que eu já tenho outros domínios orientados naquele sentido. E veja que no momento C, eu poderia dizer que esse momento aqui. Nesse momento, veja que todos os domínios já estão orientados. Ou seja, a partir daqui, eu não vou ter mais uma correspondência de aumento da intensidade e consequente aumento da densidade do campo magnético. Beleza? Então, essa explicação aqui foi para a gente entender a curva de magnetização dos materiais em geral. E também, voltando um pouquinho atrás aqui, é o seguinte, os materiais magnéticos e não magnéticos, existe uma classificação para eles, né? Materiais que têm a permeabilidade relativa menor que 1, certo? O MIR, a permeabilidade relativa menor que 1, eles são chamados de materiais diamagnéticos. Esses materiais diamagnéticos, geralmente, eles não são materiais magnéticos, ou seja, são materiais que não respondem ao campo magnético. Se você pegar um material aqui, um pedaço de madeira, e aplicar um campo magnético intenso, aproximar um ímã muito forte dele, esse pedaço de madeira não está nem aí, tá certo? Existem os materiais que têm a permeabilidade maior que 1, pouco maior que 1, são chamados materiais paramagnéticos, como o próprio alumínio, por exemplo. Então são materiais seguintes, se eu tiver uma barra de alumínio, aproximar dela um campo magnético muito intenso, essa barra de alumínio ela vai movimentar, ela vai gerar uma interação com o ímã aqui, só que muito lentamente, com muita má vontade, certo? Agora existem os materiais chamados de ferromagnéticos. Esses ferromagnéticos, dentro deles está o ferro e os derivados do ferro, né? Assim como também o cobalto, né? São materiais que têm a permeabilidade relativa muito maior que 1, 1000, 2000, igual nós vamos fazer exercício e ver isso para frente aí. Então, os materiais que respondem muito bem ao campo magnético são chamados de ferromagnéticos, né? O ferro, pessoal, o ferro está para o magnetismo, assim como o cobre está para a eletricidade. Então, o cobre é um excelente condutor de eletricidade. O ferro é um excelente condutor de campo magnético. Não é um descondutor, né? O ferro é um excelente material que permite o aparecimento de forma muito fácil do campo magnético. Fechou? Muito bem. Eu coloquei aqui um pequeno exercício só para a gente começar a treinar, né? Veja aqui fala o seguinte, esse exercício está na apostila, tá? É o primeiro exercício da apostila. Se um fluxo magnético tem 3.000 linhas, calcule o número de Weber que ele representa. Então, só para a gente começar a ambientar, né? É só fazer uma regrinha de 3, olha só. Eu sei que 1 Weber vale 10 elevado a 8 linhas, né? Linhas de campo. Como eu tenho aqui 3.000 linhas,
isso vale X. É só fazer a continha aqui, nós vamos achar, ó, 3.000, 1 Weber vezes 3.000, vai dar 3.000, dividido por 1 vezes 10 a 8. Isso aí nós vamos ter então aqui 30 vezes 10, 30 vezes 10 elevado a menos 6 Weber. 30 vezes 10 a menos 6 Weber é a mesma coisa de 30 microweber, tá? É só um primeiro exercício para a gente esquentar, que daqui para frente nós vamos fazer bastante exercício aí para consolidar bem essa matéria. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Um abraço para vocês aí. Valeu!